Você está dividindo a casa, a cama e os boletos. Mas sente que está sozinho? Esse vídeo é um espelho. Talvez você não esteja em um relacionamento, mas numa sociedade informal entre dois egos tentando sobreviver. Seja bem-vindo ao canal Consciência Rica, onde a neurociência encontra as finanças comportamentais para transformar não só o seu bolso, mas também seus relacionamentos. Aqui, a gente acredita que riqueza de verdade começa com clareza emocional, decisões conscientes e escolhas em parceria. Se isso faz sentido para você, considere se inscrever agora, porque o conteúdo que vem por aí pode mudar sua forma de amar e de prosperar. Tópico 1. Quando o amor vira batalha de egocentrismo financeiro. Você já se sentiu sozinho em um relacionamento mesmo estando acompanhado? Já teve a sensação de estar em guerra, não contra o outro, mas lutando para ser ouvido, respeitado e compreendido quando o assunto é dinheiro? É aí que muitos casais começam a se perder, não pela falta de amor, mas pelo excesso de individualismo disfarçado de liberdade. A maioria das pessoas acredita que as brigas financeiras acontecem por causa de falta de dinheiro. Mas, como bem alerta Gustavo Cerbasi em Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, o problema quase nunca é o saldo bancário em si, e sim a falta de um propósito financeiro compartilhado. E é nesse ponto que a dor começa a se instalar. No caro início do relacionamento, tudo parece leve. Um jantar aqui, uma viagem ali. Ninguém se importa em pagar a conta sozinho, em dividir por Pix ou passar o cartão de crédito. Mas à medida que a relação avança, os compromissos crescem e com eles vem uma pergunta silenciosa. Estamos caminhando na mesma direção? E quando essa pergunta não é respondida, ou sequer é feita, cada pequena decisão vira um campo minado. Ela quer economizar para o futuro. Ele quer aproveitar o presente. Ele quer investir em um negócio próprio. Ela quer estabilidade e segurança no emprego. E então, sem perceber, o casal que antes andava lado a lado passa a andar em sentidos opostos. Se cada um toma decisões financeiras sozinho, o casal se separa lentamente, emocional e economicamente. Gustavo Cerbasi, essa desconexão cria um ambiente onde o dinheiro vira símbolo de poder. Quem ganha mais muitas vezes impõe sua vontade. Quem ganha menos se sente diminuído, como se não tivesse voz nas decisões. E aí o amor, que deveria unir, vira um cabo de guerra silencioso. Pior, o que não é falado se transforma em tensão acumulada. Um simples comentário sobre uma compra vira motivo de defensiva. Você gastou com isso de novo? Ah, agora não posso nem comprar um café? Essas frases pequenas, carregadas de julgamento, constroem muros invisíveis que dia após dia vão afastando o casal. E esse afastamento não é apenas emocional. A ciência mostra que viver sob estresse constante, como o das discussões financeiras, ativa o eixo HPA do cérebro, responsável pela liberação de cortisol. Segundo o estudo da American Psychological Association, dinheiro é a principal causa de estresse conjugal em 72% dos casais nos Estados Unidos, e o Brasil segue a mesma tendência. Esse estresse, quando repetido, afeta nossa capacidade de empatia, regulação emocional e tomada de decisões conscientes. Ou seja, quanto mais o casal briga por dinheiro, menos racional e mais reativo ele se torna, e mais distante fica da solução. O que antes era parceria, vira uma espécie de competição. Quem trabalha mais? Quem gasta menos? Quem cuida melhor das contas? E sem perceber, o casal se transforma em dois sócios frustrados que dividem o mesmo teto, mas não dividem sonhos, planos, nem vulnerabilidades. A dor que mora aqui não é a dor da conta atrasada. É a dor da desconexão emocional que o dinheiro escancara. É a sensação de não ser prioridade, de não estar incluído, de ter que justificar cada escolha, cada gasto, como se estivesse prestando contas a um tribunal, não a um parceiro. E o mais triste, isso pode estar acontecendo com casais que se amam profundamente, mas que estão presos em narrativas financeiras egoístas
herdadas da infância, da sociedade ou da própria história familiar. Ser-base aponta que todo casal traz bagagens invisíveis para o relacionamento. Crenças como dinheiro é controle, não se fala sobre finanças com o parceiro ou cada um cuida do seu. Essas crenças, quando não questionadas, sabotam qualquer possibilidade de prosperar juntos. O que o casal precisa não é de mais dinheiro, e sim de mais clareza, escuta e estratégia. Gustavo Cerbasi, essa é a dor invisível que destrói lentamente os pilares da relação. Não é o boleto, não é o cartão estourado. É o silêncio financeiro entre duas pessoas que pararam de sonhar juntas. E é exatamente por isso que este vídeo existe. Porque você não precisa aceitar essa dor como destino. Porque é possível virar o jogo, sair desse ciclo de brigas e entrar num novo ciclo, o do diálogo, do planejamento e da verdadeira parceria financeira. Mas antes de seguirmos para as soluções, um pedido. Se esse conteúdo já fez sentido para você até aqui, curta o vídeo agora e compartilhe com alguém que você ama. Porque quanto mais casais se conscientizarem disso, mais relacionamentos serão salvos. Não pelo dinheiro, mas pela clareza. Tópico 2. Amor sem visão. Compartilhada é amor em risco. Imagine um casal lado a lado no mesmo barco, mas remando em direções opostas. Por mais que se esforcem, por mais que se amem, o barco simplesmente não avança. No mundo das finanças, a dois é exatamente isso que acontece quando o casal não compartilha uma visão financeira clara e alinhada. Gustavo Cerbasi deixa isso evidente. Muitos casais não falham por falta de amor, mas por falta de projeto em comum. Eles se amam, mas vivem como se fossem solteiros com alianças. Tomam decisões financeiras sem consultar o outro. Fazem planos individuais e esperam que, por alguma mágica emocional, tudo se encaixe no fim do mês. Mas não encaixa. Porque afinidade emocional não substitui direção estratégica. A análise aqui é clara. O amor, por mais intenso que seja, não é suficiente para sustentar uma vida a dois sem uma base de entendimento financeiro. E isso não é apenas uma opinião, é neurociência aplicada. Segundo a pesquisadora Helen Fisher, do Kinsey Institute, o amor romântico ativa áreas do cérebro ligadas à recompensa, à motivação e à dependência emocional. Isso significa que nos sentimos literalmente viciados na pessoa amada. Mas, quando surgem divergências financeiras, como gastos impulsivos, falta de planejamento ou estilos opostos de lidar com dinheiro, essas áreas do cérebro são inibidas. O que entra em cena? A amígdala, centro de defesa e reatividade emocional. Resultado: o casal entra em modo de sobrevivência, não de conexão. É aí que surgem frases como: "Você só pensa em si mesmo. Por que eu sempre tenho que ser o responsável por tudo? Você nunca me consulta para nada." Cerbasi nos alerta que esse padrão nasce da ausência de uma visão construída a dois. Sem esse projeto comum, o dinheiro se torna uma linguagem estranha, cheia de ruídos. Um fala liberdade, o outro entende abandono. Um fala investimento, o outro entende risco desnecessário. Não é a intenção que falta, é a sintonia. E isso se agrava quando um dos parceiros começa a evoluir financeiramente e o outro permanece estagnado. O desequilíbrio pode gerar culpa, ressentimento ou até competição velada. Se eu crescer demais, será que ele ou ela vai se sentir ameaçado? Será que estou deixando meu parceiro para trás? Essas dúvidas silenciosas corroem a confiança e, com o tempo, transformam-se em afastamento. O casal passa a evitar conversas sobre dinheiro. Cada um cuida do seu, e o projeto de vida conjunta se torna um mosaico de decisões isoladas. Um estudo do National Marriage Project aponta que casais que conversam sobre dinheiro ao menos uma vez por semana têm 75% mais chances de manter um relacionamento saudável. Não porque falar resolve tudo, mas porque o diálogo constante ajuda a alinhar expectativas, desejos e limites. Cerbasi reforça que cada pessoa traz para a relação
Um mapa mental financeiro. Um conjunto de crenças formadas na infância, nas experiências de vida e nos exemplos familiares. Alguém que cresceu em um lar onde dinheiro era escasso tende a ter um comportamento mais conservador. Já quem teve liberdade financeira excessiva, talvez adote uma postura mais impulsiva. Se esses mapas não forem confrontados com empatia, o relacionamento vira um campo de choques de crença. É por isso que ele propõe a criação de um plano diretor financeiro do casal. Algo que não é fixo, mas adaptável. Um plano construído com base em diálogo, transparência e atualização constante. Não se trata de controlar o outro, mas de co-criar um caminho onde os dois se sintam parte. Essa visão é ainda mais urgente quando falamos de metas de médio e longo prazo. Ter filhos, comprar um imóvel, mudar de carreira, investir em um negócio, cuidar dos pais na velhice. Sem visão compartilhada, qualquer uma dessas metas pode virar fonte de atrito. Com visão clara, vira um projeto de vida. O desafio aqui é abandonar o mito da espontaneidade romântica como solução universal. Sim, o amor deve ser leve, mas para que essa leveza seja sustentável, ela precisa de estrutura. Planejar não é tirar a magia do amor, é proteger o amor do caos. Sherbasi afirma que o casal que aprende a planejar junto vive menos sob o efeito das circunstâncias e mais sob o poder da intenção. E isso gera um tipo raro de intimidade, a financeira. Intimidade não é só dormir na mesma cama ou dividir as tarefas. É poder olhar nos olhos do outro e dizer: estamos construindo algo, e estamos juntos nisso. Antes de irmos para a próxima etapa, uma pergunta sincera. Hoje, vocês têm um plano? Vocês conversam abertamente sobre dinheiro? Ou cada um ainda está tentando provar que tem razão? Se você quer mudar esse cenário, a hora é agora. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e já se prepara para o próximo passo, onde vamos mostrar como sair da teoria e colocar a parceria em prática, reprogramando a mentalidade do casal com técnicas concretas. Tópico 3. A construção da mentalidade de parceria. Você se lembra da sensação de quando decidiu juntar as escovas de dente com alguém? No início, tudo parecia possível. As contas ainda não eram o centro da conversa, mas com o tempo, você percebeu que viver a dois exige mais do que amor. Exige alinhamento mental. A boa notícia? A mentalidade de parceria não nasce pronta. Ela é construída consciente e intencionalmente. E mais, ela pode ser reprogramada. Segundo Gustavo Sherbasi, a maioria dos casais nunca parou para refletir que estão tentando construir uma vida em conjunto com sistemas operacionais diferentes. São crenças, traumas, hábitos e visões sobre dinheiro completamente distintas. E o que muitos fazem? Tentam forçar o outro a pensar igual. Resultado: resistência, frustração e afastamento. A reprogramação começa quando o casal decide abandonar a ideia de que um está certo e o outro errado. Não se trata de quem entende mais de finanças ou quem ganha mais. Trata-se de criar uma terceira mentalidade, a do casal. Uma nova entidade, com valores, metas e linguagem própria. Isso é neuroplasticidade aplicada ao relacionamento. Estudos do Dr. Joe Dispenza, especialista em neurociência comportamental, mostram que o cérebro é capaz de criar novos caminhos neuronais quando exposto a estímulos repetidos e intencionais. Traduzindo, casais que conversam sobre dinheiro com regularidade, em vez de evitá-lo, estão literalmente reprogramando seus cérebros para lidar melhor com o tema. Mas atenção, essa reprogramação exige método. Sherbasi propõe 3 pilares para construir essa nova mentalidade. 1. Diálogo estruturado. Não é só conversar sobre dinheiro. É ter um espaço com hora marcada, clima neutro e foco construtivo. É o que ele chama de reuniões de casal. Não espere a crise estourar. Agende o encontro. Pode ser quinzenal, pode ser mensal. O importante é que ambos cheguem com preparo, sabendo o que querem discutir e dispostos a ouvir.
clareza de papéis e responsabilidades. Não é sobre quem faz mais ou menos, mas sobre clareza e justiça emocional. Quem administra as contas? Quem cuida dos investimentos? Quem organiza os gastos do lar? Se tudo estiver no modo automático, cedo ou tarde alguém vai se sentir sobrecarregado ou excluído. O casal inteligente negocia papéis, reavalia com frequência e entende que parceria não é 50-50, é 100-100, dentro das possibilidades de cada um. 3. Projeto de vida compartilhado. A reprogramação só se sustenta com um propósito claro. Qual o destino desse casal? Ser base orienta a construção de um plano de metas dividido em 3 prazos. Curto prazo, eliminar dívidas, estabilizar fluxo de caixa. Médio prazo, conquistar objetivos materiais, casa, viagem, estudos. Longo prazo, liberdade financeira, legado familiar, independência emocional. Esse plano não pode viver apenas na cabeça de um dos dois. Ele precisa estar escrito, visualizado, acompanhado. Pode ser um quadro de visão, uma planilha ou até uma lista no celular, desde que seja dos dois. E aqui está um segredo poderoso. Casais que visualizam metas juntos aumentam em até 42% as chances de alcançá-las, segundo estudos da Dominican University of California. Mas e se um dos dois resistir a esse processo? Ser base é claro, reprogramar. O relacionamento não é esperar o outro mudar sozinho, é mudar a abordagem. É usar perguntas, não acusações. É trocar o "você nunca me ajuda" por "como podemos organizar isso juntos?". É aqui que entra um conceito poderoso. Escuta, empática. Quando você escuta com o desejo genuíno de entender, em vez de responder, o outro baixa a guarda. E um novo espaço de colaboração nasce. Mudar hábitos, padrões e crenças não acontece da noite para o dia. Mas o que sustenta a transformação é a constância, não a perfeição. Talvez neste exato momento você esteja pensando: será que o meu relacionamento tem salvação? A resposta é: tem, se houver vontade mútua de construir algo novo. Não se trata de apagar o passado, mas de criar um futuro melhor. Por isso, aqui vai um exercício simples, mas poderoso, para começar essa reprogramação ainda hoje. Marque uma conversa com seu parceiro. Escolham um local neutro. Levem uma folha em branco. Escrevam juntos uma meta financeira para os próximos 3 meses e decidam um pequeno passo para chegar até ela. Não importa o tamanho da meta. O que importa é que seja conjunta. Antes de seguirmos para o próximo tópico, quero te convidar a refletir. Se você continuar pensando e agindo do mesmo jeito, onde seu relacionamento estará em 5 anos? Mas se a partir de agora você começar a reprogramar com consciência, método e afeto, onde vocês podem chegar? Essa resposta só você pode dar. Mas se você está aqui, assistindo até esse ponto, é porque algo dentro de você já começou a mudar. E essa mudança é o primeiro passo para um relacionamento muito mais forte, saudável e próspero. No próximo tópico, vamos validar essa jornada, mostrando que você não precisa ser perfeito, só precisa alinhar. Fica comigo. Tópico 4. Você não precisa ser perfeito, só precisa alinhar. Sabe aquele momento em que, mesmo depois de muitas tentativas, parece que vocês ainda estão falando idiomas diferentes quando o assunto é dinheiro? Talvez você esteja se cobrando demais, ou cobrando demais o outro. E se eu te dissesse que você não precisa ser perfeito, só precisa alinhar? Muitos casais desistem da conversa financeira porque acreditam que não nasceram para isso. Acham que não têm o perfil organizado, ou que não entendem de investimentos, ou que são muito gastadores. E a ideia de criar um planejamento em dupla vira um bicho de 7 cabeças. Mas Gustavo Cerbasi desmistifica esse mito com uma clareza cirúrgica. Casais de sucesso financeiro não são formados por 2 especialistas em números. São formados por 2 pessoas dispostas a aprender, errar e ajustar juntas.
E aqui entra um ponto central da validação: reconhecer que o processo é imperfeito e que isso é absolutamente normal. O Dr. John Gottman, uma das maiores autoridades mundiais em relacionamentos, descobriu que os casais bem-sucedidos não evitam conflitos. Eles apenas sabem como atravessar os conflitos com respeito e reconexão. Segundo suas pesquisas, 69% dos problemas conjugais são recorrentes, ou seja, nunca serão totalmente resolvidos, mas podem ser bem gerenciados. Esse é o segredo da validação emocional. Não é eliminar as diferenças, mas honrá-las. É entender que talvez o outro tenha crescido em um lar onde dinheiro era motivo de medo ou escassez, e por isso tem mais dificuldade de falar sobre o tema. Ou talvez tenha aprendido que dinheiro é status e precise desconstruir essa associação. Validar é olhar para o parceiro e dizer: eu entendo que você pensa diferente de mim, e estou disposto a construir algo novo com você mesmo assim. Ser base reforça que casais bem-sucedidos emocional e financeiramente aprendem a descentralizar o ego. Eles não entram em uma conversa para vencer, entram para se aproximar. Aqui vai um alívio. Você não precisa saber tudo de finanças para começar. Só precisa estar disposto a aprender, conversar e revisar. A jornada de construção de um relacionamento saudável com o dinheiro é exatamente isso. Uma jornada, não um teste de desempenho. Pense assim: um casal alinhado não é aquele que nunca briga por dinheiro, mas aquele que sabe transformar essas brigas em pontes de entendimento. Quer um exemplo prático? Imagina que um dos dois é muito poupador e o outro gosta de aproveitar a vida. Num casal desajustado, isso vira guerra. Um chama o outro de mão de vaca ou gastador inconsequente. Mas num casal alinhado, essa diferença vira equilíbrio. O poupador ajuda a manter o pé no chão, o outro a manter a leveza. O problema nunca foi a diferença. O problema é a falta de diálogo sobre como usar essas diferenças a favor do casal. Outro ponto crucial da validação é a celebração dos pequenos avanços. Muitos casais só se reúnem para conversar sobre finanças quando há problema. Mas se você quer manter a chama da parceria acesa, comece a comemorar cada pequena conquista. Conseguiu economizar juntos naquele mês? Comemorem. Conseguiram quitar uma dívida? Façam disso um momento simbólico. Fizeram a primeira reunião sem brigar? Marque como progresso. Isso reforça no cérebro de ambos a sensação de competência emocional conjunta, algo vital para manter a motivação. E a ciência comprova. Segundo estudos da Universidade de Chicago, casais que celebram pequenas vitórias juntos apresentam níveis mais altos de satisfação conjugal a longo prazo. A validação também inclui reconhecer quando algo não funcionou. E tudo bem. Às vezes, o plano falha, o mês aperta, ou um de vocês vacila nos combinados. Isso não anula a caminhada, faz parte dela. O que importa é o que se faz depois. Responsabilização mútua sem culpa paralisante. Portanto, se até aqui você carregava o peso da perfeição nos ombros, solte. O verdadeiro poder está em alinhar, revisar, ajustar, repetidamente. Isso é libertador. Se você e seu parceiro estão dispostos a manter o canal aberto, a ajustar expectativas, a aprender com os erros e a celebrar as conquistas, então vocês já estão no caminho da parceria inteligente. O mundo lá fora pode te cobrar performance. O relacionamento não. Ele te pede presença, escuta, humildade e disposição. Exercício prático para esse momento da jornada. Escolham um dia da semana para praticar o check-in de alinhamento. Cada um compartilha. Como se sentiu em relação ao dinheiro? Essa semana? O que funcionou bem? O que pode melhorar na próxima? Mantenham o foco no processo, não na perfeição. E antes de irmos para o próximo e último tópico deste episódio, eu quero que você guarde uma frase. Casais não se alinham por sorte. Eles se alinham por escolha, por presença e por prática. E você?
Está pronto para fazer essa escolha? No próximo bloco, vamos expandir essa conversa para um nível ainda mais profundo. Liberdade não é separação, é alinhamento. Vamos falar sobre como planejar um futuro onde cada um possa ser quem é, sem abrir mão da união. Fica comigo até o fim. Tópico 5. Liberdade. Não é separação, é alinhamento. Por muito tempo nos ensinaram uma mentira sutil, mas devastadora. A ideia de que liberdade, dentro de um relacionamento, significa independência total. Cada um por si, que confunde autonomia com isolamento. Mas a verdade é outra. Liberdade real é quando duas pessoas podem ser inteiras, e ainda assim, caminhar juntas. E quando o assunto é dinheiro, essa confusão fica ainda mais nítida. Quantos casais não se orgulham de manter tudo separado? Meus gastos, teus gastos. Minha conta, tua conta. Parece maduro, parece prático, mas no fundo, pode ser um disfarce para a falta de intimidade financeira. Serbasi nos convida a revisitar essa crença. Ele propõe uma expansão de consciência. Casais que prosperam não são os que mantêm distâncias seguras, e sim os que constroem um projeto financeiro comum, com espaço para a individualidade, mas alinhado por valores compartilhados. Pense no seguinte: 2 músicos talentosos, cada um tocando seu instrumento. Se cada um seguir no seu ritmo, com sua partitura separada, pode sair ruído. Mas se decidirem afinar seus tons, sincronizar batidas e respeitar pausas, nasce uma sinfonia. É assim que funciona uma parceria financeira. Cada um pode e deve ter sua identidade, mas o som que produzem juntos precisa ser harmonioso. E aqui vem um ponto transformador. Alinhamento não é controle, é escolha. Muitos têm medo de abrir o jogo financeiro com o parceiro, porque associam isso a perder o controle da própria vida. Mas o que realmente acontece, quando há alinhamento, é o oposto. Ambos passam a ter mais clareza, mais segurança e mais liberdade para crescer. Quando vocês definem juntos, o que é prioridade, o que merece investimento e o que está fora da rota, então o dinheiro deixa de ser um campo minado e passa a ser uma ferramenta. E mais do que isso, passa a ser um pilar de segurança emocional para o casal. E os estudos comprovam, segundo uma pesquisa da Northwestern University, casais que mantêm conversas regulares sobre finanças relatam maior intimidade, menor índice de traições e maior estabilidade a longo prazo. Porque, no fundo, o dinheiro não é apenas um recurso externo. Ele representa poder de escolha, sonhos, traumas, esperanças. Falar sobre dinheiro é falar sobre quem somos e para onde queremos ir. E quando essa conversa é feita com respeito, presença e escuta, algo mágico acontece. A cumplicidade cresce, a confiança se aprofunda, a liberdade ganha forma, não como fuga, mas como expansão do amor. Esse é o convite que esse episódio deixa para você. Pare de ver o dinheiro como uma barreira entre vocês. Comece a enxergá-lo como uma ponte que liga histórias, valores, visões de futuro. E lembre-se, vocês não precisam pensar igual, mas precisam pensar juntos. Se esse episódio te tocou de alguma forma, se despertou reflexões, incômodos ou vontade de mudar, então não guarde isso só para você. Compartilhe com o seu parceiro ou parceira. Envie para aquele casal amigo que precisa ouvir isso. E principalmente, volte aqui no canal na próxima semana para o próximo episódio. Porque agora que já entendemos por que casais brigam por dinheiro e já começamos a construir a mentalidade de parceria, é hora de transformar tudo isso em prática. Até a próxima!